Graça e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Pode baixar o fundo aqui no retorno só um pouquinho. Diz assim, versículo 26, 27 e 28. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Deus não chama grandes para abençoar, chama os pequenos. E eu estou na fila dos pequenininhos. O pastor Roberto disse que estava preocupado, né? Falei para ele aqui em off. Falei, pastor, paguei uma dívida agora, né? Porque domingo de ceia, que nós ceiamos aqui, nós vamos fazer um culto lá na casa dos pais do irmão Miranda, lá em Guarulhos. E o culto lá era 4 horas da tarde. E aí chegamos lá, fomos eu, irmão Miranda, presbítero Cláudio, pastor Roberto. E aí o mover de Deus se manifestou lá no culto, na casa. E aí foi dando 5 horas, foi dando 5:30. E a gente tinha o culto aqui para vir para cá no domingo. E quando terminou o culto, o pastor Roberto já estava praticamente dentro do carro, no volante, no carro do irmão Miranda. E a gente entrou, o irmão Miranda atrás, eu do lado do irmão Miranda, o presbítero Cláudio na frente no passageiro. E eu só falei assim: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu irmão, e eu tô aqui atrás, aqui, ó, ele aqui, o pastor Roberto dirigindo aqui, eu aqui, o irmão Miranda aqui do lado atrás dele, e eu tô só olhando o velocímetro aqui, né? Quando chegou em 140, tava todo mundo em silêncio dentro do carro, né? Todo mundo assim orando em espírito. Eu falei assim: irmão Miranda, você viu que ficou ali para trás? Ele falou o quê? Eu falei: os anjos ficou tudo lá para trás. Os anjos, aliás, tem uns anjos pegando carona aqui atrás, segurando no carro assim, ó, vai que nós vamos atrás. Meus queridos, tá paga a dívida, pastor, tá? Eu estava pensando que mensagem eu ia trazer, sobre o que eu ia falar, o que o Espírito Santo queria ministrar. E quando o Espírito Santo falou essa palavra no meu coração, eu falei assim: Senhor, então confirma que é essa palavra. E aí quando eu ouvi o irmão Laerte cantando esse louvor, eu falei: amém, Senhor. Porque eu queria falar nessa noite sobre os paradoxos de Deus. Os paradoxos de Deus. Repita assim para ficar bem gravado. Diga: os paradoxos de Deus. Pastor, o que são paradoxos? O que são paradoxos? Paradoxo é tudo aquilo que é contrário ao senso comum. Tudo aquilo que é contrário ao senso comum, ao natural. Então tudo aquilo que é contrário ao natural é um paradoxo. É algo que foge do natural. Dá um exemplo aqui para você entender. A chuva cai para baixo. E é até um pleonasmo isso, né? Cai para baixo. Sim, porque isso é o senso comum. A chuva cai para baixo. O que é um paradoxo?
paradoxo é a chuva cair para cima, subir para cima. Isso seria um paradoxo. Falando em subir para cima, me lembrei, fui pregar uma vez em Monte Alto, cidade de Monte Alto. Os varões aqui ouviram essa história. A gente estava na mesa com os pastores, e aí todo mundo almoçando na casa do pastor da igreja, que a gente foi lá pregar. E aí a gente estava falando justamente sobre a questão de faltar culto, não ir no culto. Aí um pastor falou assim, ó: eu não perco culto por nada, nem que esteja uma tempestade. Falou, inclusive uma vez estava chovendo muito e eu precisava ir para a igreja e não conseguia ser por causa da chuva. E eu fiz uma oração, disse: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso ir para o culto, então o Senhor para essa chuva agora. E a chuva parou na hora. E aí nós fomos para a igreja. Aí o outro pastor que estava na mesa, a gente estava todo mundo almoçando, gente. Todo mundo almoçando, as garrafas de refrigerante, eu tomando a Coca-Cola, a gente almoçando. E aí o outro pastor falou assim: rapaz, e eu uma vez estava precisando sair para ir no culto, e a chuva vinha vindo. Sabe quando a chuva vem vindo assim? A chuva vem vindo, vem. Eu levantei a mão e falei: em nome de Jesus. A chuva parou na frente da casa. E eu tô aqui comendo e ouvindo, né? Aí o pastor da igreja, onde a gente foi pregar, ele falou assim: irmão, e eu? Que a chuva estava descendo, eu levantei a mão, a chuva voltou para cima. Aí eu estava tomando a Coca-Cola e falei assim: ô pastor, o que foi? Não, me engasguei, irmão. E as irmãs que estavam cozinhando falaram assim: nossa, pastor é poderoso. Poderoso. Então paradoxo é isso. Paradoxo é aquilo que foge do senso comum. E o que Paulo está falando aqui? Que um dos paradoxos de Deus é as suas escolhas. As suas escolhas para serem usados no reino de Deus. Ele fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E ele está falando, quando ele se refere a isso, ele está falando sobre as pessoas que Deus escolhe para o seu ministério. O versículo 26 ele fala: porque bem vede, irmãos, a vossa vocação. Olha o que ele está falando: veja a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Quer ver um paradoxo? Porque, de verdade, sem demagogia, eu não tenho capacidade nenhuma para ser um pregador do Evangelho. Mas, como diz o apóstolo Paulo, aprouve a Deus, na sua graça soberana, me escolher desde o ventre da minha mãe. E hoje eu entendo, quando eu olho para trás e eu vejo tudo o que aconteceu, o fato do meu pai ter ido embora de casa quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe grávida, e aí através daquela separação, a minha mãe começou a ir para a igreja. Ela tentou se matar, depois ela foi no espiritismo, e nada preenchia aquele vazio, até que ela entrou numa Assembleia de Deus. E lá na Assembleia de Deus, eu com 7 anos de idade, ela grávida do meu irmão, ela aceitou Jesus como Salvador, ela entregou a vida dela, e o Senhor ainda deu a ela uma cura, que ela tinha um mioma depois que meu irmão nasceu, ela desenvolveu um mioma, e aquela cura que ela teve fez com que ela se firmasse ainda mais no Evangelho.
E ela começou a servir a Deus e me levou para a igreja. E eu comecei a crescer na igreja. Escola dominical, conjunto Cordeirinhos de Cristo, a minha adolescência, a minha juventude, por causa da minha mãe. E hoje eu entendo que tudo isso era um projeto de Deus para que o Senhor me chamasse para o ministério. Mas o apóstolo Paulo fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. E ele fala assim: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, se você se acha incapaz, se você se acha talvez menos capacitado do que outras pessoas, se você é alguém que olha para você e fala: mas eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho capacidade suficiente, deixa eu te dar uma notícia: é você que Deus está querendo para o ministério. Aleluia. É você que Deus vai usar na sua obra, é você que Deus vai usar no seu reino. Se você se acha capaz, inteligente, nos seus estudos, deixa eu te dar uma notícia: você precisa descer para que Ele possa subir você. Quer ver um outro paradoxo? Um senso contrário ao comum, algo contrário ao senso comum. Quando o apóstolo Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 12, quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi o maior pregador aos gentios, o maior implantador de igrejas do primeiro século da igreja. O apóstolo Paulo, ele teve o privilégio de ver o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Por isso ele falava assim: olha, eu fui escolhido como apóstolo por causa da graça de Deus, porque eu vi Cristo ressuscitado. Ele falou comigo, eu fui chamado por ele, por isso eu sou um apóstolo legítimo, quando ele defende o seu apostolado. Mas aí ele fala assim, ó: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, ou seja, ele está falando de si mesmo na terceira pessoa. Esse homem, ele foi até o terceiro céu. Ele foi até o terceiro céu. E ele lá no paraíso, ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E aí ele vai revelar que esse homem era ele. E ele vai falar assim: mas por causa das grandezas das revelações, foi colocado em mim um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Ele está falando para ele não se exaltar, para ele não se envaidecer, para ele não achar que ele era o maioral, o grandão, o bambambam. Ele fala: para que eu não me exaltasse por causa das revelações, Deus colocou um espinho na carne em mim. E ele falou assim: do qual eu orei 3 vezes, dizendo, pedindo ao Senhor que me tirasse esse espinho na carne. Existe uma grande discussão sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo. Ele não fala de forma clara, ele fala de forma simbólica. Ele fala que é um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. Existem algumas teorias. Uma das teorias, que é defendida inclusive por alguns teólogos, é de que o espinho na carne de Paulo
seria o seu celibato. E existe ainda uma linha que defende que Paulo em algum momento foi casado. Existe uma linha que defende que em algum momento Paulo foi casado. Porque ele fala assim, lá em 1 Coríntios 7, ele fala assim, ó: se você puder ficar sozinho igual eu, não se case. Não arruma sarna para se coçar. Se você puder ficar sozinho, eu queria, ainda fala assim, eu queria que todos vocês fossem igual eu. Ele fala isso. Solteiros. Então tem alguns que defendem, irmão Serginho, que Paulo, ele em algum momento foi casado e ele resolveu ir embora e falar: vou viver para o ministério, vou viver. E ele ainda fala lá no capítulo 7, dizendo assim: olha, eu estou falando isso porque vocês vão ter tribulações na carne, e eu queria poupar vocês. Então alguém defende que Paulo conhecia de casamento. Aí ele fala assim: mas se você não pode se conter, se você não pode controlar os seus impulsos sexuais, então se case, porque é melhor casar do que se abrasar. É melhor casar do que se abrasar. Então alguns defendem que o espinho na carne de Paulo era o seu celibato, era o fato dele ser solteiro, dele ser sozinho, né? E aí ele tinha ali os seus impulsos sexuais. E isso é defendido quando você lê Romanos capítulo 7, a partir do verso 32, quando ele fala assim: olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço, por causa do pecado que habita em mim. Ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora, existe uma outra linha que diz que o espinho na carne de Paulo era uma doença que ele tinha nas vistas, era uma enfermidade nos olhos, por causa de Gálatas capítulo 4, versículos do 13 ao 15, onde ele fala assim: vocês sabem que foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho a vocês a primeira vez, e mesmo eu estando na minha enfermidade, vocês não me desprezaram, nem me trataram com desdém. Mas eu sei que se vocês pudessem, vocês arrancariam os olhos e me dariam. Então alguns dizem que esse espinho na carne de Paulo seria uma enfermidade que ele tinha nos olhos. Não sabemos, e o que podemos afirmar é apenas especulação. A verdade é que ele tinha um espinho na carne. Ele tinha algo que o afligia, que quando ele queria se exaltar, quando ele queria achar que ele era alguma coisa, o espinho na carne era ativado, e aí Deus mostrava para ele que ele não era ninguém. E aí ele fala assim: eu orei e pedi ao Senhor que afastasse de mim, mas o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora olha o paradoxo, de sorte que quando eu estou fraco, é aí que estou forte. Quando você se sente fraco, quando você se sente pequeno, quando você se sente carente, quando você se sente sozinho, quando você está enfraquecido na carne, o Senhor diz: é aí que você está forte. Agora você não vai estar forte por sua causa, você não vai se sentir forte pela sua capacidade, pela sua própria força, mas você vai se sentir forte porque quando você estiver se sentindo fraco, o Espírito Santo te enche de graça e fala assim: meu filho, eu levanto você.
Quando você não tem mais forças, é a hora que eu carrego você no colo. Alguns irmãos disseram esses dias para mim: pastor, o senhor está triste, pastor. O senhor está triste. Está no seu semblante que o senhor está triste. E eu queria dizer para você, querido, que eu amo esse ministério, eu amo essa igreja, eu amo o nosso pastor, eu não tenho nenhum problema. Mas as lutas que a gente enfrenta na vida, como Paulo disse, o mensageiro de Satanás que esbofeteia você, faz com que você se sinta fraco na carne, faz com que às vezes o seu semblante caia, faz com que as suas limitações venham à tona, os seus fracassos, porque a gente foi ensinado que principalmente se você é pastor, você não pode mostrar fraqueza. Se você é pastor, você tem que ter uma blindagem, uma couraça. Você tem que ter uma máscara de que está tudo bem. Você tem que usar uma armadura para que as pessoas olhem para você e vejam: não, o pastor é herói, é homem de Deus, peito de aço. Mas pastor é ser humano. É ser humano. O apóstolo Paulo fala assim: para eu não me exaltar, veio um espinho na minha carne para me mostrar que eu não sou ninguém. Mas quando eu me sinto fraco, quando eu estou para baixo, quando eu estou triste, quando eu estou enfermo, a graça do Senhor vem sobre mim e diz: meu filho, a minha graça é bastante para você. A minha graça é bastante para você. Não dá. Tem um ditado que diz assim: ninguém consegue fingir o que não é todo o tempo todo. Ninguém consegue fingir o que não é todo o tempo todo. Porque o convívio vai mostrando quem nós somos. O convívio vai revelando os nossos defeitos. Eu estou aqui com vocês há mais de 3 anos. E eu sei que vocês sabem muitos defeitos meus. Eu tenho problema com horário. E é uma coisa que eu luto. Mas parece que quando você está pronto para sair, acontece alguma coisa. Quando você está pronto para ir para o compromisso, você está dentro do horário, alguma coisa acontece que atrapalha. Mas eu não estou justificando. Por quê? Porque eu sei que é um defeito. Eu sei que é um defeito. E o fato de você reconhecer não significa que você não precisa lutar para mudar. O que eu estou querendo dizer é que o convívio, ele revela quem nós somos. Ele revela as nossas qualidades e ele revela os nossos defeitos. Esses dias o pastor Edmilson fez um comentário, eu não lembro onde foi, mas ele fez um comentário dizendo assim: ó, pastor que é sincero e fala assim, aqui na igreja é o pastor Roberto e eu. Ele falou: o pastor Paulo não fala. Eu falei: não falo mesmo. É da minha personalidade. É aquele que a pessoa fala assim: bom, dá para você fazer isso? Dentro de você você fala: não. Você fala: dá, claro. Conta comigo, tô junto. Mas dentro de você está gritando: não!
Teve uma época no meu ministério, quando eu tinha 18 anos, que eu era um pregador itinerante. Que os pastores ligavam para mim e falavam assim: irmão Paulo, eu não era pastor, dá para você ministrar aqui domingo? Eu falava: dá. Opa, vou anotar aqui, domingo eu tô aí. Aí outro pastor ligava: ô Paulo, dá para você ministrar domingo aqui? Eu olhava aqui na agenda, já tinha uma pregação marcada. Eu falava: dá. Domingo eu tô aí. Aí o terceiro ligava e falava assim: dá para você pregar domingo? Dá. Eu falava: Jesus, não manda ninguém me ligar de novo não, Senhor. Chegava o domingo, é lógico, eu faltava em 2. Aí um dia um pastor, muito amigo meu, tá transmitindo? Tá transmitindo? Tá. Pastor William Angeli. Não sei se ele vai assistir, eu vou mandar até para ele. Pastor William Angeli. Ele me chamou no canto e falou assim: Paulo, deixa eu falar uma coisa para você. Ele falou: você conhece o Tim Maia? Eu falei: eu sei, é do mesmo tamanho. Ele falou: não. Ele falou: Tim Maia, ele usou esse exemplo. Ele falou: Tim Maia foi considerado um dos maiores cantores da música popular brasileira de todos os tempos. Só que teve um problema que acabou com a carreira dele, porque ele marcava o show, ele vendia os ingressos, chegava no dia ele não aparecia. E chegou uma hora que ninguém mais acreditava no show dele. Aí eu falei: aham. Aí ele falou assim: ó, você prega muito bem. Ele falou para mim: você tem um chamado lindo pela frente, mas se você começar a faltar em todos os compromissos que você marca. Ele falou: já marquei para você pregar na minha igreja 3 vezes, e as 3 vezes você não foi, você não apareceu. Ele falou: vai ter uma hora que você pode passar o pé e sair faísca, você pode orar e cair fogo do céu, ninguém mais vai acreditar no seu ministério. Eu fiquei numa raiva, fiquei com raiva, mas tá bom. Mas depois eu fiquei pensando, aquilo ficou na minha cabeça, e eu falei, e eu mudei. Eu falei: nunca mais vou fazer isso. Os paradoxos de Deus. Quando você está fraco, aí é que você está forte. Outro paradoxo, eu vou correr porque o meu horário já está chegando. Outro paradoxo, Marcos capítulo 10, versículo 35, vai falar que Tiago e João chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, nós queremos te fazer um pedido. Lá em Mateus capítulo 20, Mateus vai falar que esse pedido foi da mãe deles. Então muito provavelmente a mãe influenciou os dois, e os dois chegaram em Jesus e falaram assim: Senhor, a gente quer te fazer um pedido. O Senhor falou: pode pedir. A gente quer te pedir, os 2 irmãos, Tiago e João, a gente queria te pedir, quando a gente chegar no céu, para a gente se assentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, lá no teu reino, para sentar do teu lado no trono. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: por um acaso vocês podem ser batizados no batismo que eu serei batizado? Jesus estava se referindo à sua morte. Ele falou: sim, nós podemos, a gente pode ser batizado no... Ele falou assim: ó, realmente vocês até podem ser batizados no batismo que eu serei batizado, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda compete ao Pai. E aí os outros 10 ouviram a conversa e começaram a brigar com Tiago e João. Que negócio é esse? Vocês querem sentar lá do lado de Jesus? Não, que isso? Não tem aqui manter maior um que o outro, não. Aqui é todo mundo igual. Vocês estão pensando que vocês são quem? E começaram uma discussão. Aí Jesus chamou os 12 e falou assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipes dos gentios lá fora, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Vocês sabem que lá fora, quem é príncipe se torna senhor dos outros. Quem é o líder se torna senhor dos liderados. E os seus grandes usam de autoridade sobre os liderados. Mas entre vocês não será assim. Paradoxo. Qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Na sociedade aí fora, a pirâmide do poder funciona assim: o líder está em cima, os liderados servem o líder, os liderados servem o líder. O dono da empresa, o patrão, manda sobre os funcionários. O rei lidera sobre o reino. O presidente está numa posição acima dos senadores, dos deputados. Falou: mas no reino de Deus não vai ser assim. No reino de Deus, essa pirâmide do poder está invertida. O líder serve os liderados. Se você quiser ser grande no reino de Deus, Jesus falou: no meu reino, se você quiser ser grande, chamado grande, você tem que servir todos. Aí Jesus lava os pés dos discípulos, João capítulo 13, fazendo um serviço de escravo. O serviço de lavar os pés dos convidados para a ceia era serviço de escravo. Jesus entra, o escravo faltou no dia. Jesus pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia vazia, um jarro de água e começa a lavar os pés. Aleluia. Eu consigo imaginar João prendendo a respiração, porque Jesus já tinha andado com eles 3 anos. Era a última ceia, era o último momento deles juntos. Logo depois da ceia, Jesus ia ser levado para ser morto, para ser interrogado. E eles andaram com Jesus, viram Jesus curando os enfermos, viram Jesus ressuscitando mortos, viram Jesus parando tempestade, acalmando o vento, viram Jesus fazendo milagres extraordinários. E agora o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, estava lavando os pés, fazendo serviço de escravo. Quando ele chega em Pedro, Pedro não aguenta. Senhor, nunca o Senhor vai me lavar os pés. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele falou: Senhor, então não lava só os pés não, lava as mãos e a cabeça também. E aí Jesus termina e fala assim: agora eu vou explicar para vocês. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e eu de fato sou. E se eu, sendo mestre e Senhor de vocês, lavei os pés de vocês, façam isso uns aos outros. Sirvam-se uns aos outros, ajudem-se uns aos outros, abençoem uns aos outros, amem-se uns aos outros. O último paradoxo. Eu
Estou encerrando minha mensagem. Jesus disse assim, ó: o que é paradoxo? Paradoxo é tudo aquilo que é contrário ao senso comum. Jesus está no meio da multidão e fala assim: quem quiser achar a sua vida, vai perder ela. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar. E quando Jesus ele está falando sobre perder a vida, ele não está falando no sentido literal. É claro que muitos discípulos de Jesus viveram isso literalmente. Eles perderam a vida literalmente por amor a Cristo. Dos 12 discípulos, Judas se enforcou. E João, dos 11, João foi o único que morreu de morte natural. Os outros 10, todos eles morreram torturados. Todos eles morreram torturados. Teve um que morreu crucificado, e na hora que ele foi para a cruz, ele disse assim: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me coloquem de cabeça para baixo. O outro morreu porque os romanos derramaram azeite fervendo nele, e ele morreu com a pele derretendo. Outro morreu decapitado ao fio da espada. Outro morreu, colocaram 2 cavalos aqui, 2 cavalos aqui, amarrou uma perna num cavalo, outra perna no outro cavalo, um braço no outro cavalo, outro braço no outro cavalo, e fizeram os 4 cavalos correrem. Milhares de cristãos foram mortos por amor a Cristo. Mas quando Jesus está dizendo: aquele que perder a sua vida, vai achá-la, Jesus está falando sobre a renúncia da vida do mundo. Porque é muito fácil e é muito prazeroso viver a vida no mundo. É muito prazeroso desfrutar os prazeres. O pessoal está saindo agora da pandemia, está todo mundo voltando às atividades, as pessoas estão sendo vacinadas, e muitas pessoas estão aproveitando para ir para as baladas, para os fluxos, para as noitadas, viver uma vida desregrada, sem compromisso. Lá fora é prazeroso viver o pecado. Mas Jesus diz que se você perder a sua vida lá fora, abrir mão de viver uma vida para o mundo, de desfrutar os pecados e os prazeres mundanos, você vai ganhar a vida. Você vai ganhar a vida. E não apenas a vida eterna, mas você vai ganhar uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Paradoxo final, existem muitos outros, mas que eu quero deixar para você, que é contrário ao senso comum. Se você renunciar à vida lá fora, se você renunciar a uma vida de pecado, se você renunciar os prazeres dessa terra, você vai perder lá fora, mas você vai ganhar a vida com Deus. O que faz uma pessoa
servir a Deus na igreja por 20 anos, 30 anos. Pastor Moreira, quantos anos o senhor tem de evangelho? 36 anos. A Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma, nada muda aqui. É a mesma palavra. São os mesmos ensinos. O que faz uma pessoa estar no reino, na igreja, há 40 anos, 50 anos servindo a Deus, renunciando ao mundo? A palavra é a mesma, os hinos são os mesmos, as pessoas são as mesmas. O que faz? Sabe o que faz? Uma promessa. Se você perder a sua vida, você vai achar ela. Você vai ganhar a vida eterna. Você vai ganhar a vida eterna. Se coloque de pé. Chama o pastor Moreira. Vou fazer uma oração.